Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus nesta manhã de sábado, dia 19 de dezembro. Estamos chegando ao finalzinho do ano, estamos entrando aí na semana do Natal. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida, tá? Quero assim desejar a todos vocês uma semana de paz já iniciando aí, né? Que o Natal da sua vida seja um Natal realmente iluminado, um Natal cheio de paz, de graça. Quero aproveitar o momento e falar que no sábado que vem, dia 26, nós estaremos aqui de novo ao vivo e nós vamos fazer um programa especial de Natal, onde nós vamos falar sobre o Natal. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus e sobre tudo que envolve ali, né? Tem muita gente que fala Jesus de Nazaré, Jesus era da Judéia, Jesus era galileu, então nasceu em Belém, né? Nós vamos esclarecer tudo isso daí e vamos fazer aí um programa especial, tá? Sobre a questão do nascimento de Jesus, sobre tudo que envolve às vezes até as dúvidas que tem sobre o nascimento de Jesus, né? Realmente foi dia 25 que ele nasceu? Não foi? Tem gente que fala que foi em abril, tem gente que fala que foi em agosto, né? Mas tudo isso a gente vai fazer um programa especial no próximo sábado, dia 26. Tá? Hoje nós estamos começando aqui, nós vamos ter também hoje um programa especial, porque hoje tá diferente. Hoje nós não teremos o entrevistado. Hoje nós vamos fazer um programa inteiro, 1 hora de programa, onde nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Nós vamos falar sobre a história dos judeus, sobre a história da Bíblia, porque assim, a forma de você conhecer a Deus hoje, a forma que Deus se mostra a todos nós, né, é através do Espírito Santo e através da Bíblia. Ele se revela através da Bíblia. Então é interessante, é necessário que todos nós conheçamos a Bíblia para que nós possamos ter uma intimidade maior com Deus. Então antes de eu começar aqui, eu queria só divulgar aí o meu site, é o www.quemtemsedevenha.com.br, www.quemtemsedevenha.com.br. Você pode acessar o site, lá vai ter todos os programas que nós já gravamos aqui, que nós já fizemos pela SR TV. Tem também blog, onde tem sempre uma mensagem de fé, uma mensagem de ânimo para a tua vida. Temos lá um canal de rádio e temos também todos os contatos aí com o Facebook, as redes sociais, né? O Facebook, a fanpage Quem Tem Sede Venha também. E o meu telefone é o 19-999-333536. 19 é o DDD, 999-333536. Você pode mandar mensagens através do WhatsApp, pode ligar se você quiser uma oração ou se você quiser uma mensagem. Tá? Nós temos alguns livros escritos, vamos lançar agora, provavelmente em fevereiro, o 3º livro, que é o Não Fique Pelo Caminho. Mas nós já temos 2 livros publicados. O primeiro livro é o Beabá da Bíblia, é um livro que, na verdade, ele faz um resumo dos livros da Bíblia. Então, hoje o que nós vamos falar aqui, inclusive, está no livro Beabá da Bíblia. Tá? Se você quiser esse livro, manda uma mensagem para mim e eu mando para você, não tem custo nenhum, é inteiramente grátis. Tem também o livro Se Liga. No Evangelho de João, Jesus ele disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E se o ramo quiser dar fruto, ele tem que estar ligado na videira. Então o livro Se Liga, esse aqui é um ramo de uma videira. O livro Se liga na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Se você quiser uma agenda, também depois você procura aqui na SRTV, Agenda 2016, do programa Quem Tem Sede Venha. Tá? É só você aparecer aqui na SRTV, falar com o Ricardo, se por acaso acabar durante a semana, ele me avisa, a gente traz mais para você, tá bom? E tem também o Instagram, que eu não sei falar o endereço, está aparecendo embaixo aí no vídeo, né? Eu queria agradecer imensamente as pessoas que têm acionado, que têm acessado o site Quem Tem Sede Venha e principalmente a fanpage, o Facebook Quem Tem Sede Venha. Nesta semana nós atingimos uma marca de 17 mil curtidas, que parece que não é muito, né? Mas 17 mil pessoas entraram lá na fanpage, lá no Facebook, no Quem Tem Sede Venha, e clicou ali e curtiu. E isso fez com que as mensagens bíblicas que estão contidas lá alcançassem mais de 1 milhão de pessoas. Atingimos a marca de 1 milhão de pessoas através do Facebook, 1 milhão de pessoas alcançadas, e isso realmente é uma marca histórica para nós, é um momento assim de muita alegria para mim, porque
eu tenho um chamado, e esse chamado é poder falar da palavra de Deus, é divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. E eu uso esses meios, as mídias que eu tenho, tanto através da internet, ou através da TV, ou através da rádio em Campinas, eu uso justamente para isso, para poder divulgar a palavra de Deus, tá? E então, para mim, assim, é um motivo de alegria, de honra, essa marca que nós estamos atingindo aqui. Quero aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal de Pedreira, Amparo, Jaguariúna, as pessoas que têm mandado mensagem para mim, a Viviane. Quero mandar um abraço especial para Viviane. Viviane, espero que você vai receber tua agenda aí, que já está colocada lá no correio, já foi postada, mas essa época de final de ano aí demora mesmo um pouquinho, né? Mas mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo, todo o pessoal. Depois do intervalo eu vou lembrar aqui as pessoas que ganharam a cesta de Natal. E vou também mandar um abraço para elas, né? Mas eu quero hoje falar com vocês sobre esse livro aqui. O livro conhecido como a Bíblia Sagrada. É o livro mais vendido do mundo. A Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus, contém aqui a história do povo de Deus. E às vezes a gente vê muito assim, as pessoas falando, até os pastores, os padres, falam, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam ler a Bíblia. E não é por acaso que eles falam isso. É porque a Bíblia realmente, ela nos coloca numa situação de intimidade com Deus. Porque através da Bíblia, Deus ele vai se revelando a cada dia. Então nós precisamos ter uma leitura da Bíblia. Mas mais importante que isso, mais importante do que ler, é a gente nunca ler a Bíblia fora de contexto. Né? Tem gente que pega, principalmente quem gosta de salmo, abre assim, vou ler um salmo. Tudo bem, às vezes tem uma mensagem bonita lá, uma mensagem legal, mas é importante você ler a Bíblia dentro de um contexto. E é sobre isso que eu quero falar para você. Porque a Bíblia, nossa, eu uso uma Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo pentecostal. Temos a Bíblia mais usada pelas igrejas evangélicas, temos Bíblias usadas pela Igreja Católica, mas o conteúdo da Bíblia, naquilo que importa para as nossas vidas, ela não tem diferença nenhuma de uma Bíblia para outra. A diferença que tem de uma Bíblia, por exemplo, usada pelos evangélicos e uma Bíblia usada pelos católicos, é somente alguns livros a mais que tem na Bíblia Católica, né? Tem alguns livros na Bíblia Católica, que é 1º e 2º Tobias, que é Macabeus, Judite. Esses livros não tem na Bíblia usada pelos evangélicos, né? Porém, o Evangelho de Cristo, aquilo que realmente importa para as nossas vidas, que é aquilo que Cristo nos deixou como ensinamento, né? O sangue dele que verteu na cruz, o sangue do Cordeiro Santo que verteu para a libertação dos nossos pecados, é o mesmo texto em todas as Bíblias. Tá? Então, a Bíblia que você quiser comprar, você compra a Bíblia que você achar que seja melhor para a sua leitura. Né? Existe Bíblia corrigida, Bíblia atualizada, Bíblia escrita, traduzida na linguagem de hoje, a NVI, que é a nova versão internacional. Né? Se eu pudesse indicar uma Bíblia para você, eu indicaria ou uma nova versão internacional ou uma nova tradução na linguagem de hoje, que são traduzidas de uma forma que tem a leitura mais fácil. Né? Se você pegar depois o livro Beabá da Bíblia, manda para mim essa mensagem no celular, que eu mando para você o livro, você não paga nem correio, tá? Lá tem todas essas dicas também e tem toda a divisão da Bíblia. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com você. Porque a Bíblia, se você entender como ela foi escrita, como ela foi dividida, fica mais fácil você entender todo o contexto, né? Porque ela não está colocada aqui na ordem cronológica dos fatos. Existe a Bíblia em ordem cronológica, mas é mais difícil a gente entender a leitura. Então o que aconteceu? Ela foi dividida em livros para facilitar a leitura. Então ela foi primeiro, tem o Pentateuco, né, dos judeus, que são 5 primeiros livros, mas a Bíblia ela é dividida em livros históricos. Os livros históricos é justamente a história dos judeus. Então é importante você ler os livros históricos para você entender como foi a vida do povo de Deus, como é que eles foram escravizados no Egito, como que foi a libertação deles no Egito, e depois a Era dos Reis, como é que viviam os reis, né? O rei talvez mais famoso seja o rei Davi, né? E da descendência de Davi veio a linhagem que chegou até Cristo Jesus, né? Então nós temos aí os livros históricos. Depois dos livros históricos, nós temos os livros proféticos. Então se a gente pegar a Bíblia, até o livro ali de Esther é histórico.
Depois entra os livros poéticos. Os livros poéticos começam em Jó, depois tem o livro de Salmo, tem os Provérbios, Eclesiastes e vai até Cantares de Salomão. Esses são os livros poéticos. E depois tem os livros proféticos. Os livros proféticos foram escritos por profetas que viveram na época dos reis. Deus, quando ele queria falar com o povo, ele usava de maneira diferente do que ele usa hoje, né? Ele fala conosco até hoje, tá? Tem gente que não acredita, mas eu posso dizer para você que Deus, ele fala profundamente do nosso coração. Tem uma diferença. Então é assim, olha, antigamente, na época dos patriarcas, Deus falava diretamente aos patriarcas, né? Nós temos 3 patriarcas muito importantes. O primeiro patriarca foi Abraão, depois o filho dele, Isaque, e depois o neto de Abraão, Jacó. Então, os 3 patriarcas, né, que foram na época dos patriarcas, e Deus falava diretamente com eles. Depois da era dos patriarcas, veio a época em que o povo ficou escravizado no Egito, que nós vamos falar um pouco sobre isso, como eles entraram na escravidão do Egito. Ficou um tempo, um período de 40 anos que eles perambularam pelo deserto até conseguir totalmente a libertação, quando eles entraram na terra prometida, que era a terra de Canaã, terra que Deus havia prometido aos judeus. E depois disso então entrou a era dos juízes, aonde os juízes é que julgavam o povo. E logo em seguida veio a época dos reis. Nessa transição, né, que teve dos patriarcas para os juízes e para os reis, foi instituído a figura do sacerdote e a figura do profeta. Então, o sacerdote, que foi instituído na época do deserto, onde o povo estava saindo da escravidão do Egito e indo para a terra de Canaã, o sacerdote era a pessoa usada, o representante de Deus, para falar com Deus pelo povo. Então, o povo que estava reunido ali, tudo que eles precisavam, quando precisava pedir perdão para alguma coisa, oração, tudo que os sacrifícios, né, pelos pecados, era através do sacerdote. Então, quando o povo queria falar com Deus, procurava o sacerdote e o sacerdote levava as reivindicações, o clamor do povo até Deus no tabernáculo, que nós também vamos ver sobre isso. Quando Deus queria falar com o povo, Deus usava a figura dos profetas. Então os profetas eram representantes de Deus diante do povo, né? Então o povo falava com Deus através do sacerdote e Deus falava com o povo através dos profetas. E ele então mandava as mensagens e os profetas passavam. Os livros proféticos eram profetas de Deus que viviam tanto no tempo dos reis como também no tempo do cativeiro da Babilônia. Que nós vamos ver tudo isso, viu, gente? Parece que a gente vai falando, parece que é muita informação, né? Mas você vai ver que depois uma coisa vai ligando a outra, né? E mais uma vez eu repito, é importante você saber tudo isso, porque a partir do momento em que você passa a entender o contexto da Bíblia, você passa a entender o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Jesus era judeu e Jesus vivia como os judeus, né? Ele cumpria a lei dos judeus. Então muita coisa ali que no Evangelho tem escrito que Jesus fazia, você passa a entender melhor se você souber da história. Então, voltando aqui à divisão da Bíblia, tem os livros proféticos. Depois dos livros proféticos, aí vem então o Novo Testamento, que começa pelos Evangelhos. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Qual que é a diferença básica? O Antigo Testamento fala de testamento que na verdade foi um compromisso que Deus, uma aliança que Deus fez com o povo judeu. Qual que foi essa aliança? Prometeu para aquele povo uma terra que manaria leite e mel. A terra prometida que Deus atendeu. Ele deu a terra ao povo, né? Deus fez uma promessa lá atrás para Abraão, falou: Abraão, quando Abraão ainda estava lá, nem conhecia a Deus, ele estava vivendo com a família dele, e ele ouviu a voz de Deus, falou: sai da tua terra, da terra dos seus parentes, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão foi, e a esposa de Abraão, Sara, era estéril, e Deus falou para Abraão, falou: mas eu vou te dar uma descendência, sua descendência vai ser uma multidão como as estrelas. Então esse foi o Antigo Testamento de Deus, que eles teriam uma grande nação, né? E Deus daria a eles uma terra grande, uma terra que manaria leite e mel, e eles teriam então aí uma multidão.
entre os seus descendentes. Esse é o Antigo Testamento. E Deus, então, o Antigo Testamento é a história desse povo de Deus. Aí vem o Novo Testamento. O Novo Testamento é o seguinte: por causa do pecado do povo, porque o pecado entrou no mundo lá atrás, nos primeiros homens, através de Adão e Eva, Deus fez uma nova aliança com o povo. E aonde ele diz o seguinte: olha, agora a minha aliança não é mais aqui terrena, não é mais uma terra aqui, aonde vocês conhecem, nesse plano. A minha aliança com vocês é num outro plano, e através de Cristo Jesus. Aí vem o Novo Testamento de Deus, que aí Deus prometeu vida eterna, já não mais só aos judeus, mas ele fez essa promessa a todos que creem em Jesus Cristo. E a promessa é de uma nova vida, de uma vida eterna num outro plano, que é o plano celestial. Então aquilo que você escutou lá quando você era criança, tem inferno, tem céu, existe Deus, existe o diabo, é verdade. O céu existe, o inferno existe, e Deus tem uma promessa para a nossa vida, que é herdarmos o céu. Mas para isso nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Eu vou chamar agora um rápido intervalo, eu quero voltar ainda. Deixa eu só terminar, pode ser, né? Eu vou terminar aqui. Nós estamos falando do Novo Testamento, que ele é dividido nos 4 evangelhos. Depois dos evangelhos tem um livro histórico, que é o livro de Atos, que é um livro maravilhoso. Eu aconselho todo mundo a ler o livro de Atos, que tem lá uma história fantástica, que é a história da conversão de Saulo. E depois tem as cartas. Paulo se converteu e então se tornou um cristão. De perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido e começou a ajudar na difusão da igreja, a difundir as igrejas pela Ásia, por parte da Europa. Ele ajudou a disseminar toda essa questão estrutural da igreja de Cristo Jesus. E ele mandava cartas às igrejas onde ele ia passando. Ele passava nas cidades, deixava uma igreja fundada e depois ele enviava cartas para dar orientação para as pessoas que estavam lá. E essas cartas estão todas aqui, que são as epístolas paulinas, né? E essas epístolas que a gente conhece, tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Evangélica, tem também aqui. E depois tem algumas cartas que foram escritas por Tiago, que era um meio-irmão de Jesus, né? Ele era filho de José e de Maria, Jesus era filho só de Maria, né? Mas José e Maria tiveram outros filhos, um deles foi Tiago. Tem também as cartas de Pedro, que era o apóstolo Pedro, que andava com Cristo, as cartas de João, né? Tem uma carta aqui também de Judas, e depois tem o Apocalipse, que foi uma visão que o apóstolo João teve quando estava preso na ilha de Pátimos. Ele estava preso já no finalzinho da vida dele. Ele foi preso por causa do amor ao Evangelho de Cristo. Ele estava pregando sobre Jesus, aonde chegou um momento que era proibido. Eles prenderam e levaram ele para uma ilha. E quando ele estava nessa ilha, ele teve uma visão. Ele viu o céu abrindo e teve uma grande visão. E essa grande visão ele conta que se tornou o livro de Apocalipse, a visão. Então, essa é toda a estrutura da Bíblia. Depois do intervalo agora, eu vou voltar com você para a gente ligar a história uma na outra, para você ver que é mais fácil do que a gente pensa entender o que Deus quer para nós na Bíblia, através da Bíblia Sagrada. Até daqui a pouquinho, então, é rapidinho, acho que é 3, 4 minutos de intervalo, a gente volta com o programa Quem Tem Sede Venha, aqui pela SRTV. Até já. Esse é o meu prazer, Senhor. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Meus amados, que presença a gente sente. Olha, não tem coisa, eu me emociono quando eu começo a falar, porque a presença de Deus na nossa vida é algo realmente que nos dá muito prazer. E quando Paulo escreveu isso e que nós vimos nesse louvor aí, a tua graça me basta. Isso, olha, só quem recebe a graça do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, sabe o que esse louvor quer dizer, né? Estamos de volta aqui na SRTV com o programa Quem Tem Sede Venha. Queria mandar um abraço pro pessoal de Apiaí, o pessoal que está nos assistindo, viu? Pessoas de Apiaí, um grande abraço, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Aproveitar e mandar um abraço aqui para Pedreira, para Amparo, para Jaguariúna, para Campinas. Você que está nos assistindo através da internet, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Nós temos aí o Facebook, que é Michel Abrão Ferreira, e tem o Facebook, que é a fanpage Quem Tem Sede Venha. Temos o site www.quemtemsedevenha.com.br. Temos também o celular. Se você quiser mandar uma mensagem para mim,
19 o DDD, 999-333536, 999-333536, manda mensagem, se você quiser os livros, agenda, manda aí uma mensaginha e a gente manda para você com o maior carinho. Eu vou repetir aqui, eu sempre falo todos os dias que a gente está aqui, eu quero repetir, o programa, Deus já tem nos abençoado, tem patrocínio, né? Então você não precisa patrocinar o programa, tá? Você não precisa, a gente não vende nada aqui para atrair patrocínio. Os livros que a gente anuncia aqui são totalmente de graça, você não paga nem correio. Eu mando para você com o maior carinho. A intenção do programa é difundir, é divulgar a palavra de Cristo Jesus, é divulgar que Cristo Jesus entregou a sua vida por nós, ressuscitou e hoje Ele reina e reinará para sempre. E Ele tem um lugar lá no céu para você, Ele tem um lugar que está guardado para você, para sua família, e você precisa conhecer de perto o amor de Cristo Jesus. Então a intenção do nosso programa é isso, é divulgar o Evangelho de Cristo, e este é que te dá a salvação. Jesus, Ele se entregou na cruz, Ele verteu o seu sangue na cruz para o perdão dos nossos pecados e, por consequência disso, para nos dar a vida eterna. Meus amados, eu falei sobre os profetas, que Deus falava com o povo através dos profetas, né? Depois quando o povo judeu ficou escravizado na Babilônia, que teve o cativeiro da Babilônia, passou um tempo, Deus se calou. Tem muita gente que fala que Deus deixou de olhar para o povo. Deus nunca deixou de olhar para o povo, mas Ele simplesmente se calou, Ele parou de falar com o povo, né? E ficou assim durante um período mais ou menos aproximadamente 400 anos, até que veio então a coisa mais maravilhosa até hoje, o maior evento que pode ter acontecido na face da terra, o nascimento de Cristo Jesus, porque Deus enviou o seu Filho para a redenção dos nossos pecados, para o grande plano dele, que é a salvação, para nos tornar imortais, para nos dar a vida eterna. Então veio aí depois a vinda de Cristo Jesus, e Deus falou com todo o povo, com todo o planeta, com todo o ser vivente, através de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus é a verdadeira palavra de Deus, e Ele veio para falar ao povo, para falar aos nossos corações, né? E Deus fala conosco até hoje através do Espírito Santo, que foi enviado depois da ressurreição de Cristo Jesus. Então hoje Ele fala conosco através do Espírito Santo, na intimidade, no nosso coração, né? E isso é muito importante, a gente poder entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Eu queria então voltar aqui na Bíblia, eu queria falar um pouco com vocês o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro maravilhoso, você precisa ler, porque ali está o princípio de tudo. Aliás, Gênesis significa o princípio, né? Do hebraico ele vem, o significado é o princípio. E o livro de Gênesis, ele traz o começo de tudo. Ele fala como que Deus formou a terra, como que Deus criou a terra, fala dos primeiros seres viventes, fala de Adão e Eva, fala do pecado, como que o pecado entrou no mundo, né? Fala do fruto proibido. Todo mundo sabe que é o fruto proibido. Tem gente que fala que é maçã, tem gente que fala que é pera, né? Quando eu era criança eu ouvia falar que não, isso aí está ligado ao sexo, né? Aqui no livro de Gênesis você vai saber, o livro de Gênesis fala que o homem comeu do fruto proibido. Esse fruto proibido foi a desobediência. O homem desobedeceu as orientações de Deus, a palavra de Deus, e por isso o pecado entrou no mundo. Depois disso, teve muita corrupção no gênero humano. A raça humana ela foi se multiplicando, e depois de um certo tempo, quando já eram muitos os seres humanos na Terra, houve uma generalização do pecado. Houve, na verdade, assim, uma defamação, né? A vida passou a não ter mais valor para ninguém. E essa depravação do gênero humano fez com que Deus, então, tomasse uma atitude de acabar com tudo e recomeçar. Mas quando Ele fala acabar com tudo, acabar com todos os seres, Ele preservou uma família que era justa, a família de Noé. Depois, aí vem então o dilúvio. Depois do dilúvio começa de novo a multiplicação, né? Até a gente chegar na história de Abraão. Quando Abraão está lá vivendo na família, na terra lá dos pais dele, e eu falei no começo aqui, Deus então chama Abraão e fala para ele: Abraão, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão é conhecido como o pai da fé.
E o pai da fé não é só porque ele era o pai de tudo isso que começou, mas é porque ele não conhecia a Deus e passou a conhecer a Deus por um chamado de Deus que pediu simplesmente para ele sair da onde ele estava, do conforto da casa dele, e ele foi para um lugar que ele nem sabia para onde era. Deus falou, vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E ele, pela fé, ele saiu e foi, esperando a direção de Deus. Essa era a terra de Canaã, onde hoje é Israel. E Abraão, depois de muito, teve que ir para o Egito, voltou, tal, ele teve o filho da promessa, que foi Isaac. Isaac nasceu, Deus, tem uma história fantástica no livro de Gênesis, que é quando Deus pede para Abraão sacrificar o próprio filho. Abraão então vai entregar o filho, e quando ele coloca o filho já para ser cortado e para oferecer em sacrifício a Deus, Deus então pede para ele parar. Por que será que Deus pediu isso para Abraão? Aí eu quero conversar com você, meu amado, porque muitas vezes nós precisamos saber qual é o nosso compromisso com Deus. O primeiro e maior de todos os mandamentos é que nós temos que colocar a Deus acima de tudo. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento de Deus é que você não terá outros deuses diante dele. Esse é o primeiro mandamento. E muitas vezes a gente tem coisas que nos colocam na frente de Deus. No caso de Abraão, provavelmente deve ter sido Isaac. Porque Abraão, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Ele foi o filho da promessa, mas ele era o filho da velhice de Abraão. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, e eles tiveram o filho Isaac. E eu imagino que Isaac deve ter assumido uma condição na vida de Abraão que afastou um pouco Abraão de Deus. E Deus não permite que nada venha a ficar entre você e Deus. Então eu queria só falar no seu coração que no caso de Abraão foi Isaac. O seu Isaac eu não sei qual é. Talvez seja o dinheiro, talvez seja a prostituição, talvez seja as drogas, talvez seja a bebida, eu não sei. Algo que você possa colocar como prioridade na sua vida. Pode ser que seja uma namorada, ou esposa, filho, não sei. Mas a prioridade da sua vida tem que ser o amor de Deus. E depois aí é que as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então, tenha isso no seu coração. Priorize o amor de Deus. Você vai ver que tudo vai bem na sua vida, tá bom? Mas eu queria voltar então à nossa história aqui. Abraão, ele teve que sacrificar o filho. Só que quando ele levantou o machado para cortar o filho, a voz de Deus bradou e falou, não faça isso. Por que será? Porque na verdade Deus conhece o nosso coração. E quando ele viu que Abraão ia... Na verdade Abraão chegou a sacrificar. Por quê? Porque a hora que ele levantou o machado, ele já estava decidido. E Deus viu que não teve dúvida no coração dele. E Abraão então não deixou que ele cometesse uma tragédia dessa. E falou, Abraão, agora eu entendo que você realmente é justo, agora eu sei que você realmente sacrificaria seu filho por amor de mim. Então, a partir daquele momento, Abraão, o pai da fé, demonstrou de uma vez por todas a todos nós, que não tinha nada que pudesse interferir entre o amor dele e Deus, nem o próprio filho. Então eu quero só falar para você mais uma vez, veja o que está impedindo você de ter essa comunhão com Deus, veja qual é a prioridade da sua vida, tá bom? E aí depois de Isaac teve 2 filhos, desses 2 filhos que era Esaú e Israel, que era Jacó, e ali então começa uma nova fase, porque Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos de Jacó é que são conhecidos como as 12 tribos de Israel. Jacó, no decorrer do tempo, aí ele deixa de se chamar Jacó e passa a chamar Israel. Então Israel, na verdade, o nome Israel vem do nome do filho de Deus, de neto de Abraão, que se chamava Israel. E Israel teve 12 filhos. E esses 12 filhos ficaram conhecidos, cada um como uma tribo. Então ficaram conhecidos como as 12 tribos de Israel. Um desses tinha Simeão, tinha Rúben, tinha Levi. O 4º filho era Judá. Então Judá era uma das tribos de Israel. Por isso, e Jesus é descendente de Judá. Por isso, em muitos lugares, você já deve ter ouvido a frase, Jesus é o leão da tribo de Judá. Isso daqui tem na Bíblia, na verdade. Tem até igreja, placa de igreja, leão de Judá, Mas Jesus foi conhecido como leão da tribo de Judá, porque ele era descendente do povo, do filho de Israel, que se chamava Judá. Então aí começa uma nova fase, que eram as 12 tribos de Israel.
Um desses filhos, que era o filho que Jacó teve com a mulher que ele amava, chamava José. Ele foi vendido pelos irmãos. E quando ele foi vendido pelos irmãos, o pessoal que comprou ele dos irmãos, os irmãos tinham ciúme dele, porque ele tinha o dom de interpretar sonhos, e ele era querido do pai dele, porque ele era o primeiro filho de Raquel, que era a mulher que o pai dele amava. Naquela época, né, Jacó, ele teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes, que era Lia, sua primeira esposa, Raquel, que era a irmã dela, mais nova, e 2 escravas, uma serva de Lia e uma serva de Raquel, porque ficava uma disputa. Lia podia ter filhos, Raquel não podia. Aí, como Raquel não podia, falou, então você pode ter um filho com a minha serva. Aí, então, Lia, que podia ter filho, não, mas você também pode ter filho com a minha serva. E Jacó foi aproveitando aquela situação e foi, então, tendo filho com todas as mulheres ali, com 4 mulheres, ele teve 12 filhos. Mas depois de muito tempo, depois que ele tinha 10 filhos, Raquel engravidou. Então, ele teve um filho de Raquel que se chamou José. E os outros irmãos, os 10 irmãos mais velhos, tinha ciúme, e começou aquela briga interna ali na família, aquela inveja toda, até que quando José tinha já a idade de mais ou menos 17 anos, era um adolescente, os irmãos um dia aproveitaram a oportunidade que eles estavam longe do pai e venderam José para os mercadores midianitas que estavam passando, que viviam, que o pessoal chama aí de biscatear, né? Que é compra e vender, comprar e vender coisa, vender de porta em porta, né? E os midianitas, que eram mercadores que faziam isso, compraram José e depois levaram José para o Egito. E lá no Egito, eles venderam José como escravo. Então olha para você que interessante essa história, porque José era o preferido de pai, o preferido do pai. Os irmãos, por inveja, aproveitam o momento em que ele está longe do pai dele e vendem como escravo. Mais uma mensagem para você. Eles aproveitaram o momento em que ele estava longe do pai. E aí eu quero dizer para você isso. Nós não podemos ficar longe de Deus. Deus é o nosso pai, nós somos preferidos de Deus. Nós não podemos ficar longe de Deus, porque Satanás ele fica esperando o momento em que a gente está longe de Deus, em que a gente se afasta de Deus, para nos pegar e nos vender também. Para pegar e escravizar a nossa alma. Então nós não podemos, nós temos que entender que nós temos que estar sempre perto de Deus. Voltando para a nossa história. José, ele tinha sido vendido como escravo. E lá no Egito, quem comprou José como escravo foi o Potifar, que era na verdade o chefe da guarda do rei do Egito, o chefe da guarda de Faraó. E José, ali dentro da casa de Potifar, foi acusado justamente pela esposa de Potifar. É uma história fantástica essa. A esposa de Potifar começou a dar em cima de José. Potifar era eunuco do rei. Depois você pega lá no dicionário para ver o que significa essa palavra eunuco. Mas então, Potifar era o eunuco do rei. José estava na casa dele como escravo. A mulher de Potifar começou a dar em cima de José. José, ele recusou de todas as formas, mas mesmo assim ele foi acusado pela mulher de Potifar e acabou sendo preso injustamente. E da prisão ele conheceu 2 servos do rei. E dali foi a oportunidade que ele teve para ser colocado diante de Faraó. E Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E lembra que eu falei, José tinha um dom de interpretar sonho e conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E ali ele foi levantado como governador do Egito, né? Aí ele vai, havia muita fome na terra, ele traz a família dele, perdoa os irmãos dele, ele concede o perdão aos irmãos e depois de tudo isso que os irmãos estão perdoados, estão morando com ele lá no Egito, né? E ele busca o pai dele também, aí morre José, morre o pai dele, né? Toda essa história, eu falei do primeiro capítulo de Gênesis até o 50º, né? São 50 capítulos, tudo isso está dentro do livro de Gênesis. A história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a história das 12 tribos, a história de José. É um livro fantástico, você não pode deixar de ler, porque aqui começa tudo então. Porque como é que o povo de Israel entrou no Egito para ser escravizado? Através da vida de José, através da venda. Os irmãos dele aproveitaram o momento que ele estava longe do pai, venderam como escravo, ele foi para o Egito, foi levantado como governador do Egito, mas depois da morte dele, entrou também um novo faraó que não conhecia a família, e esse novo faraó escravizou então o povo de Israel. E aí começa o povo de Israel sendo escravizado no Egito.
Eu vou parar, vou para um rápido intervalo e depois nós vamos continuar com essa história fantástica, que agora eu vou contar como é que o povo de Deus foi liberto da escravidão, foi libertado da escravidão do Egito, tá? Nós vamos para um clipe novamente, mas em alguns minutinhos eu volto com você para a gente seguir essa história que é fantástica. Já, já. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer esse terceiro bloco, mas eu quero dizer a você, às vezes você está passando por um problema na sua vida, às vezes você está passando por um problema de depressão. A depressão é um mal que assola todas as pessoas, não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe classe social. Às vezes está passando por uma depressão, às vezes por um problema, um vício que você não consegue se livrar. Quantas pessoas, a gente entrevistou aqui muitas pessoas que um dia foram viciadas em alguma coisa e hoje estão na presença de Deus. Eu queria dizer a você, dê uma oportunidade para Deus mudar a sua vida. Abra o seu coração, sabe, se entrega, mas abra mesmo. Você que mora aqui em Pedreira, você que mora em Amparo, não sei, procura uma igreja, sabe, seja ela qual for, uma igreja cristã, uma igreja onde o Espírito Santo de Deus possa falar com você, né? Então, igreja católica, igreja evangélica, uma igreja onde seja pregada a palavra de Cristo, onde seja anunciada as boas novas de Cristo. E deixa Cristo Jesus falar no seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Dá uma oportunidade para Deus. Porque Deus, Ele quer te mudar, Deus, Ele quer fazer transformação na sua vida. Mas muitas vezes o nosso orgulho, muitas vezes o coração fechado, essa coisa da gente não querer que os outros saibam que nós mudamos, sabe? Isso atrapalha demais a ação de Deus na nossa vida. Deixa Deus usar a tua vida, dá oportunidade, você vai ver a transformação que você vai sentir, tá? E essa transformação não é financeira, não é material, nada disso, tá? Tem algumas igrejas aí que pregam um evangelho da prosperidade, falam que se você tiver com Jesus, tudo na sua vida vai ser maravilhas, que você vai ganhar horrores de dinheiro, e não é nada disso. A transformação que Deus te oferece, o que Ele quer mudar na sua vida, é justamente na alma, é essa paz interior. Tá? Deus, Ele quer entrar no profundo da tua alma e te dar liberdade, paz, graça, e é tudo isso que basta para nós, viu, meu amado? A graça de Deus, ela realmente, ela nos basta, tá bom? Eu vou voltar para a história que nós estávamos falando, que é o seguinte, vou falar para essa câmera aqui, pessoal, às vezes eu esqueço de mudar aqui a câmera, mas, então, quando o povo de Israel foi para o Egito, né, pelas mãos de José, José depois faleceu, Faraó, que gostava muito de José, também faleceu, e aí vem o Faraó, morre, nasce outro, e aí até que chegou um deles que ficou preocupado, falou, olha, esse povo judeu cresce demais, que naquela época o povo judeu era chamado de hebreu, e esse povo hebreu cresce muito, eles estão se multiplicando demais. Vamos dar trabalho para eles, para ver se eles não têm um tempo de reproduzir, de fazer filhos. E aí escravizou. Então os homens trabalhavam na dura serviço, trabalhavam duramente como escravo, eles construíram cidades, tinham que fazer tijolos, fazer grandes construções. E começaram a trabalhar. E ficaram assim, escravizados lá no Egito durante 400 anos. Até que um dia Deus levantou um homem. Deus chama Moisés, foi assim, olha, quando o faraó percebeu que o povo se multiplicava demais, mesmo depois da escravidão, o faraó falou, olha, se eles continuarem a crescer desse jeito, eles vão se tornar um povo muito maior que o nosso e vão querer dominar a gente. Então a partir de agora vocês matam todas as crianças que nascerem homem. E aí a mãe de Moisés, quando Moisés nasceu, aquela criancinha, ela pôs Moisés num cesto, betuminou, né, vedou o cesto ali e pôs ele no rio. E aquele cestinho foi, né, e aí tem gente que fala que é por ironia de destino, mas na verdade é pelas mãos de Deus. Noé foi naquele cestinho e parou onde a filha de Faraó estava tomando banho no rio. E ela então pegou aquele cestinho e levou Moisés para criar.
A irmã de Moisés, que estava sondando de longe, que estava vendo aonde que Moisés ia parar, chegou para ela e falou: olha, eu conheço a mãe dele, você não quer que eu leve lá para ela amamentar para você? A filha de Faraó, então, contratou a mãe de Moisés, pagava a mãe de Moisés, para ela cuidar de Moisés. Então, para você ver como que Deus faz as coisas. Não só preservou a vida do menino, como também ajudou a família dele financeiramente. E aí aquele menino, depois de um certo tempo, depois que ele desmamou, ele foi para viver com a filha de Faraó no palácio. Porque lá no palácio, então, a filha adotou aquele menino que cresceu no palácio e depois teve um problema lá de uma briga, Moisés acabou matando um rapaz e fugiu para o deserto. E nessa fuga para o deserto, ele vai para um lugar lá na casa de Jetro, e quando ele começa a trabalhar para esse homem, e ele casa com a filha desse homem, e ele está trabalhando de pastor ali, está cuidando das ovelhas do sogro. E aí vem uma grande voz do céu. E quando Moisés olha, ele vê uma sarça, vê uma erva pegando fogo, e a erva não se consumia. E ele olhou aquilo e falou: não, deve ser alguma ilusão. Ele vira o rosto, depois volta. E aí ele falou: não é visão. E aí a voz vem, que era a voz de Deus, e fala: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu vou usar a tua vida para libertar o povo da escravidão do Egito. Então nesse tempo, Moisés ele volta para o Egito, e aí começa um trabalho de convencimento. Moisés chega para Faraó, ele tinha acesso ao palácio, ele chega para Faraó pedindo para Faraó libertar o povo, e Faraó se recusa. Aí quando tem então as 10 pragas, né, as 10 pragas do Egito, que aí Deus começa a colocar uma servidão, começa a enviar as pragas para o Egito, de uma forma a convencer Faraó que ele tinha que libertar o povo dele. Então aí que vem as águas transformam em sangue, vem a saraivada lá, a chuva de pedra, os gafanhotos, as moscas lá, os piolhos, as feridas, até que veio a última praga, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, né? Depois de 9 pragas, a 10ª é o seguinte: Deus falou para Moisés, falou: você vai procurar Faraó e vai falar que como ele não tem libertado o meu povo, é a última chance que ele tem. Se ele não libertar, todo filho mais velho do Egito vai morrer, de todas as famílias, de todos os animais. Então, o filho, inclusive o filho de Faraó, o filho mais velho, o primogênito, morrerá. E aí é onde acontece também um grande feito na história, que é a instituição da Páscoa, que lá na Páscoa nós vamos fazer um programa especial sobre isso. Mas é o seguinte: Deus chama Moisés, orienta ele a matar um cordeiro perfeito, né, a matar uma ovelha que fosse sem defeito, e o sangue daquele cordeiro ele pede para passar nos umbrais da porta. Né, o sangue daquele cordeiro que cada família tinha que matar, sacrificar. Depois você lê lá na Bíblia, a história é maravilhosa, linda a história. Eles têm que comer a carne daquele cordeiro assada, e o sangue dele eles passam nas portas, nos umbrais, né, na madeira ali que envolve a porta. E quando o anjo do Senhor vem para matar todo o primogênito do Egito, aonde tem o sangue no umbral da porta, ele passa diante e não mata. Por isso que chama Páscoa. A Páscoa é passar por cima. Então Páscoa não tem nada a ver com chocolate, com coelhinho, com ovo, nada disso. A Páscoa é passar por cima, é passagem. É porque o anjo do Senhor, quando ele via uma casa onde tinha sangue na madeira, ele pulava. Então o sangue na madeira, o sangue do cordeiro na madeira, foi que fez libertar o povo. Porque então naquela casa o anjo não entrava e não matava o primogênito. Mas a casa que não tivesse com o sangue da madeira, o anjo entrava e matava o primogênito. E foi aí que o Faraó então se arrependeu, já estava totalmente derrotado. Ele então libera o povo sai em busca da terra prometida, sai para o deserto em busca da terra prometida. E essa passagem é conhecida como Páscoa. E a gente vê hoje, né, a grande simbologia. Por isso que eu falo que a gente tem que entender, tem que ler a história. Porque se você ler essa história e ver
que o sangue daquele cordeiro passou na porta e isso fez com que o povo fosse liberto da escravidão do Egito. Por isso que Jesus, ele é o nosso Cordeiro Santo, porque ele foi imolado, ele foi oferecido, ele era um cordeiro sem marcas, imaculado, sem nenhum defeito. E o sangue dele foi colocado na madeira, foi colocado na cruz, para que nós pudéssemos também ser libertos da escravidão do pecado. O povo, através do Cordeirinho, ele foi liberto da escravidão do Egito. E nós, através do Cordeiro Santo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, através do sangue dele na madeira, nós fomos libertos da escravidão do pecado. E aí nós temos então a passagem para a vida eterna, através do sangue de Cristo Jesus. Então, Moisés começou a liderar a libertação do povo. E Faraó se arrependeu de ter liberado o povo. E aí montou o exército e foi atrás de Moisés e do povo. E quando o povo percebeu que o exército de Faraó estava atrás, o povo se desesperou, porque é um povo que não estava acostumado a lutar, estava acostumado só a trabalhar. E quando eles chegam no deserto, eles se depararam de frente ao Mar Vermelho. E eles não tinham mais para onde ir, porque na frente deles tinha o mar e atrás vinha Faraó com todo o seu exército. E era muita gente. E o povo se desesperou. Então Deus falou para Moisés, falou, estenda o seu cajado sobre as águas. E Moisés fez isso, e o mar se abriu. E o povo passou em terra seca. E quando o povo acabou de passar, a Bíblia fala que Deus confundiu o exército de Faraó, se colocou entre o povo de Deus e o exército de Faraó, através da nuvem, que confundiu, que o pessoal não enxergava nada, até que o povo pudesse passar pelo mar. Depois que passou, Deus então também liberou o exército de Faraó. E quando eles entraram no mar para ir atrás do povo, o mar se fechou. Isso foi talvez o maior milagre, a maior intervenção de Deus aí na natureza depois do dilúvio, talvez tenha sido essa. E a partir dali do outro lado o povo estava liberto e depois pôde seguir viagem, que nós vamos ver depois no outro programa. Talvez no sábado que vem a gente vai falar um pouco sobre o Natal, mas eu continuo essa história que é fantástica. Essa história que eu estou contando para vocês está no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Então o livro de Gênesis, que foi de Abraão até José, e o livro de Êxodo, que é o segundo livro, começa da morte de José, passa pela escravidão até a libertação do povo de Deus. Gênesis e Êxodo, leia esses dois livros que você vai gostar e você vai passar a entender melhor o que Cristo tem para nossas vidas através do Evangelho, tá? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que Deus te dê um Natal cheio de paz, cheio de alegria, e que Deus te dê uma semana protegida e amparada pelo seu poder, tá? E assim, olha, entregue, dê a oportunidade, se entregue para Deus, se entregue para Cristo Jesus e você vai ver o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, a paz que você vai ter. Um bom sábado, um bom final de semana, um bom domingo e que Deus te abençoe poderosamente até sábado que vem, se Deus quiser.